começar por este aqui, pelo relógio equatorial, onde o ponteiro vai ser um lápis, de tudo materiais que é fácil de arranjar. E depois passamos deste, vamos derivar o horizontal, e do horizontal vamos conseguir derivar o vertical, de ter um 3 em 1. Algumas informações importantes, portanto, tenho aqui a equação novamente, para não nos esquecermos dela, a diferença, o detalhe do segundo, e depois o meio-dia solar pode ser consultado em diversos sites, alguns com mais rigor, outros com menos. O mais rigoroso é, claro, a informação que se encontra do Observatório Astronómico de Lisboa, mas este site não é mau de todo. Conseguem? Sim. Então aqui temos, além de quando é o meio-dia solar, temos muita outra informação. Mas ele diz-nos logo então que para 14 de março o meio-dia solar vai ser ao meio-dia 45. Isto não calha nada mal, porque assim, no final do workshop, passado um pouquinho, é só ir para a janela e virar o ponteiro para onde a sombra fica em cima das 12. E depois observar o que acontece ao longo do dia. Talvez deixar uma marcação, pronto, depende de como fizerem a base, mas pode deixar-se depois uma marcação lá no local e assim sempre que quiserem não deixar o relógio à janela, ir lá colocar e ver. O meio-dia solar como calibração. Muito bem, então vamos à prática. Ora, para se fazer um relógio equatorial, eu não o vou fazer muito grande, porque quanto maior, mais difícil, e como sou só uma, vou agarrar uma folha a quatro. Eu estou a usar papel cavalinho, mas uma cartolina até é melhor, porque uma folha A4 normal é muito mole, e depois temos que usar muita fita cola, isso assim, é mais difícil. Mas não havendo, faz-se com o que é. Para ele também não ficar muito grande, vou dividir em dois. Vou cortar a folha em duas metades, vou guardar uma. Então, vou usar esta primeira metade para fazer um triângulo auxiliar, onde é um triângulo retângulo, portanto o ângulo reto, e depois deste lado temos o ângulo da latitude do nosso local e, por consequência, a colatitude deste lado. Este triângulo vai ajudar-nos depois conseguirmos pôr o ponteiro e inclinar o mostrador no ângulo certo. Ou tentar, claro. Com estes materiais, isto é tudo um bocado caseiro, claro, por isso não vai ser o relógio mais certo do mundo, mas o importante é que se retenha o esquema de construção. Eu vou dividir a folha agora novamente para poder ficar com o triângulo duplicado e usando o transferidor vou aproveitar um dos cantos e vou traçar o ângulo da latitude. A latitude de Lisboa, aproximadamente, é 38,7 graus. Claro que é impossível sermos tão minuciosos nestes transferidores. Tenham cuidado com as vossas mesas, podem usar tesoura ou x-ato.
E então, para não me esquecer do que é o lado que tem a latitude e o que tem a colatitude, eu vou escrever. Portanto, algo deste género. Latitude 38,7 e com este triângulo conseguimos depois, de uma forma mais certa, inclinar o nosso ponteiro. Para fazer o relógio equatorial, há um conceito fundamental que é o que eu referi algures nos fundamentos, tinha a ver com a divisão do dia em 24 horas. Esta divisão no relógio traduz-se em termos um ângulo de 15 graus por cada hora. Então o que vamos ter que fazer é, com o nosso transferidor, tentar, aliás, até pode utilizar-se aqui a margem da folha para garantir que ele está direitinho. E vamos fazer pontinhos de 15 em 15 graus. Se tiverem um transferidor que tem um buraquinho aqui no meio, não é mau, se bem que às vezes o buraquinho está um bocado torto. Por isso, podem ou não fazer lá um pontinho também, mas depois no meu, por exemplo, ele está mais para baixo, os 180 graus e os 0 estão mais abaixo do que o bordo do transferidor, então acaba por ficar um bocadinho torto. Então eu vou começar por fazer no 0 e depois passo para o 15, do 15 marco o 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165 e o 180. Pronto, e ficamos com isto assim. Vou unir os dois pontos do 0 e do 180, fazer um segmento de reta. E vou fazer a mesma coisa para todos os outros pontos, mas em relação ao centro. Quanto mais comprido fizerem a reta, depois maior fica o relógio, mas a qualquer momento podem escolher fazê-lo mais pequeno. Portanto, pretende-se algo deste género. Isto é a base das bases. Agora, podemos fazer, por exemplo, com o compasso, fazer uma limitação à área de relógio, por exemplo. Por aqui temos logo duas pistas. Podíamos ter feito, por exemplo, um relógio que continua esta circunferência e, no entanto, aqui era o período noturno. Uma ideia para fazer com os alunos, por exemplo, pode ser
a pintar, decorar, com motivos acerca da noite ou de estrelas, isso assim, e depois deste lado ter algo mais relacionado com o dia. Ok, então, próximos passos. O nosso relógio ele vai ficar a apontar, aliás, vai ficar virado com esta parte para baixo. Portanto, podemos fazer para já uma base para ele ficar mais direitinho. Então, o que eu vou optar por fazer é dobrar assim, de forma mais... Desta maneira é muito mais simples conseguirmos depois, com o tal triângulo auxiliar, inclinar o relógio desta forma. Ao centro, tentamos encontrar a linha perpendicular e sabemos que esta vai ser então a inclinação certa do nosso relógio equatorial para Lisboa. A inclinação na colatitude, 90 menos 38,7. Podemos então, com fita cola, prender o relógio à base. Eu vou usar a régua para garantir que ele fica bem direitinho aqui com o bordo. Ele assim já não vai a lado nenhum. Algo que se pode fazer já antes de colocar o ponteiro é desenhar as horas. Aqui vou usar uma cor diferente. Ora bem, onde é que eu ponho as 6 da manhã? Onde é que eu ponho as 6 da tarde? Para já sabemos que aqui é sem dúvida o meio-dia. Portanto, vou pôr as 12. Se vamos ter um ponteiro assim, então quer dizer que a sombra vai ser feita com o sol deste lado. Portanto, a sombra vai daqui e vai incidir no mostrador desta forma. Então, quer dizer que o sul é na minha direção e o norte é na direção do ecrã. Se assim é, tendo o sul para aqui, o oeste vai ser aqui e o oeste vai ser aqui. Portanto, o sol vai nascer daqui e vai pôr-se aqui. Se ele nasce aqui, a sombra vai para este lado. Portanto, as 6 da manhã vão ser deste lado, as 6 da tarde daqui. E aqui começamos a entrar com a parte da decoração. Os números podem ser simples, podem ser temáticos, enfim, pode ser numeração romana, é à escolha. As cores, tudo. A partir daqui, o relógio está praticamente feito.
para ajudar na orientação, com uma cor diferente, vou fazer aqui uma rosa dos ventos, por exemplo. Mais uma vez, a forma do relógio, optei por fazer um semicírculo, mas podia ter cortado por aqui, fazê-lo mais retangular, ou trazê-lo um bocadinho mais para cima, ficar mais quadrado, ou então, como disse anteriormente, usar uma folha maior e continuar a circunferência para aqui, recortar e ficar com uma roda. Muito bem, agora vamos fixar o ponteiro. Ora, o meu conselho é utilizar-se um lápis com borracha, que não é o caso do meu. A borracha ajuda a travar um pouquinho. E, se de preferência, um lápis pontiagudo, para poder furar de forma mais cuidada. E então vamos furar na origem das horas. Eu sugiro, ao furar, ir fazendo movimentos circulares para o orifício ficar mais direitinho. Pronto. Agora conseguimos saber como colocá-lo através do tal triângulo auxiliar. Novamente, rola atitude e ajeitamos dentro da medida do possível o nosso ponteiro. E eu vou colocar aqui fita cola para fixar o ponteiro. E pronto. É um relógio equatorial muito, muito simples. Para passar para o relógio horizontal, voltamos à tal questão da projeção das sombras, ou seja, eu não posso considerar que para ter um horizontal era simplesmente agarrar nesta divisão de 15 em 15 graus e pôr a folha aqui. É necessário continuar esta linha de cada hora até ao plano horizontal, portanto, estamos a passar de um plano inclinado para o plano horizontal, para todas fazer a linha reta, portanto, prolongar a linha reta. Algumas coisas em terem atenção. Há de haver, por exemplo, eu como estou a fazer numa base que só tem este comprimento, não vou conseguir traçar as 7 horas, já me vai sair da base. As 6 horas, como são paralelas, nós conseguimos marcar. Portanto, eu vou fazer até às 8 e até às 4. Como é que podemos fazer isto? Aqui, materiais mais rígidos permitem fazer algo mais certo. Não tendo esses materiais mais rígidos, o que eu sugiro? Usar um cordel para quando a hora já sai fora do relógio. Ou então, usar a régua, no caso do meio-dia não é preciso, ela está imediatamente aqui. Eu vou marcar o meio-dia. Aqui às 11, também consigo mais ou menos, agora vai ser muito incerto, vai ser muito pouco preciso. Para já porque o ponteiro é um lápis e ainda é grosso, portanto o ideal era um ponteiro mais fino neste caso. Mas
as 11. Depois posso traçar as 10. Aqui abaixo. As 9. Talvez consiga traçar as 8. As 7 já me vai sair fora do... Mas eu poderia usar então o cordel, se tivesse uma tábua maior, e o cordel esticado com as 7 horas, o cordel aqui preso. Nas 7 horas eu conseguia ver onde é que ele ia bater. Seria algures aqui. E depois traçava o pontinho. Fazer a mesma coisa para o outro lado. Também podemos fazer é traçar todos de um lado e depois medir as distâncias e fazer a mesma coisa para o outro. Então, tendo as horas marcadas no plano horizontal, o que vamos fazer é aproveitar esta parte do lápis para ser o ponteiro do nosso relógio horizontal. Então, é traçar uma linha reta que une cada um dos pontos das horas à origem. À semelhança do que fizemos anteriormente, podemos também desenhar os números das horas. E agora que já sabemos para onde é que fica às 6 da tarde e às 6 da manhã, já é muito mais fácil fazê-lo neste relógio cá em baixo. Vai começar entre as 8 e acabar nas 16. Se os vossos tinham mais espaço, conseguem ter mais horas. E está feito um relógio horizontal. Ótimo! Nos recursos adicionais disponibilizados, portanto, nomeadamente o tal site das sombras do tempo e o anexo ao regulamento do concurso, há lá um método para construir cada um destes relógios sem ser preciso fazer o equatorial para chegar ao horizontal ou vertical, portanto, cada um só o tipo de relógio. Mas achei que este exemplo seria o mais interessante para podermos chegar, lá está, com o 3 em 1, o que é de esperar ver-se em cada um deles. Além de que conseguimos ver as horas em simultâneo nos três, é sempre engraçado.